Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social. Nesse canal aqui a gente só fala sobre psicologia social. Sejam bem-vindos. Bem, essa semana, como vocês estão vendo, nós estamos falando sobre ansiedade. E o tratamento para a ansiedade é terapia do comportamento cognitivo. Eu prometi um tratamento alternativo para algumas pessoas que não têm condição de ir a um psicólogo, nem um psiquiatra, que mora em lugares que não tem. Então eu vou postar domingo esse vídeo e segunda-feira eu vou postar outro. Eu vou dar duas alternativas. Não para curar como a terapia, mas que vai ajudar muito vocês. Hoje também vou dar algumas coisas aqui que vai ajudar um monte de gente. O que eu vou falar aqui serve tanto para quem procurar um profissional, saber o que vai acontecer com ele, e tanto para quem não tem acesso a profissional de saúde mental, para ficar informado e saber o que está acontecendo com vocês, né? Que sofrem dessa doença. Porém, quando você chegar no consultório, nunca diga o profissional que você viu um vídeo, que alguém informou, não diga. Você está indo a um profissional, espere ele fazer, né? Porque o ansioso ele quer falar, ele quer dizer. Espere o profissional fazer sua avaliação e veja o que é que vai acontecer, porque o tratamento é fácil, 12 semanas a pessoa está bem. O problema é o profissional, porque às vezes as pessoas se formam, não se atualizam, não fazem curso de especialização e fica fazendo a mesma coisa desde que se formou. E hoje os tratamentos eles mudam muito rápido, né? Vão se descobrindo formas novas de tratar, de curar uma doença. E se o profissional não se atualizar, ele fica atrasado e não consegue resolver o problema do cliente. É por isso que muitos clientes fazem terapia e nada acontece, né? Mas seja educado com seu médico, seja carinhoso, afinal de contas ele vai cuidar de você, tá? Se você não gostar, você tem o direito de trocar. Mas se informe, procure informação, veja se ele é especialista em ansiedade, se ele já tratou outras pessoas com ansiedade, procure conversar com essas outras pessoas. É assim que a gente se informa. Mas sempre trate o profissional com respeito, com carinho, porque ele estudou, ele perdeu muitos anos da vida dele, né? E não é fácil estudar, principalmente no Brasil. A terapia do comportamento cognitivo visa interromper os ciclos negativos que fazem você se sentir mal, ansioso ou com medo. A terapia do comportamento cognitivo torna seus problemas gerenciáveis. Você consegue gerenciar os seus problemas, os seus pensamentos. Ela ajuda você a mudar seus padrões de pensamento negativos, né? Suas crenças erradas e melhorar a maneira como você se sente. Como essa terapia gerencia seus problemas? O profissional, né, o psiquiatra, ou o médico, ou o psicólogo, ele vai dividir a sua situação, a sua ansiedade em 5 princípios: situação, pensamentos, emoções, sentimentos físicos, que são os sintomas físicos, e por último ações. Eu vou repetir como é que ele vai começar a falar para você. Ele vai dividir o seu problema em 5 principais áreas. Ele vai atacar cada área de uma vez: a situação, os pensamentos, as emoções, os sintomas físicos ou sentimentos físicos e as ações. A terapia do comportamento cognitivo, que no Brasil é TCC, né? Aqui é terapia do comportamento cognitivo,
baseia-se no conceito de que essas 5 áreas estão interconectadas e afetam umas às outras. Exemplo: os seus pensamentos sobre determinada situação podem afetar como você se sente fisicamente e também como você age como resposta a seus pensamentos e à situação. Tá entendendo? Por que essa terapia difere das outras? Primeiro, porque ela é pragmática, ou seja, ela ajuda a identificar os problemas específicos e resolvê-los. Segundo, altamente estruturada. Ao invés de falar livremente sobre sua vida, você e seu terapeuta discutem os problemas juntos. E juntos vocês estabelecem metas para poder você alcançar a sua melhora, a sua cura. Terceiro, ela é focada nos problemas atuais. Ela está principalmente, essa terapia, o profissional se preocupa principalmente com a forma como você pensa e age agora, ao invés de ficar focado no seu passado, nos problemas do passado. Embora você tenha que falar com ele sobre os problemas do passado, mas ele vai focar no que está acontecendo agora. É colaborativo esse tratamento. Seu terapeuta não vai dizer taxativamente o que você tem que fazer. Você vai fazer? Não. Ele vai trabalhar junto com você para encontrar soluções para as suas dificuldades atuais de uma forma que seja confortável para você. Você não se sentir acuado. Então, as primeiras sessões serão gastas certificando que essa é a terapia ideal para você e que você vai se sentir bem no processo. O terapeuta fará perguntas sobre sua vida e sobre antecedentes. Se você está ansioso ou deprimido, se esse seu estado interfere com a sua família, interfere no trabalho, interfere na sua vida social, nos relacionamentos de outras áreas e sobre outras coisas. Se você já fez outros tratamentos, se a terapia do comportamento cognitivo for recomendado para você, seu terapeuta irá trabalhar com você para dividir os problemas em partes e separá-los para poder resolver uma parte de cada vez. Para ajudar você com isso, ele vai pedir que você mantenha um diário para anotar seus padrões de pensamentos e comportamento. Tudo que acontecer com você fora do normal, você vai ter que anotar nesse diário. Você e seu terapeuta analisarão seus pensamentos, sentimentos, comportamentos para descobrir se são reais ou irreais, se são úteis ou inúteis. Ao determinar os efeitos que eles têm um sobre o outro e sobre você, sobre sua vida, ele vai te ajudar, o terapeuta vai te ajudar a descobrir como mudar os seus pensamentos negativos, seus pensamentos irreais, os seus pensamentos inúteis e os seus comportamentos inúteis também. Depois de descobrir, ele vai pensar no que ele vai fazer para mudar tudo isso. Ele lhe pedirá para praticar algumas mudanças em sua vida diária. Isso vai envolver questionar pensamentos perturbadores,
e substituir por outros que vai te deixar tranquilo e racional, reconhecendo quando você vai fazer algo que te faz sentir pior, que te faz sentir mal, e fazer algo melhor, mais útil para você. Em cada sessão você vai discutir com seu terapeuta como você está se sentindo. É possível ele pedir para você fazer alguns deveres de casa. Aqui a gente chama deveres de casa, que são os exercícios que você vai fazer em casa. Entre as sessões, né? Entre um dia que você vai encontrar com ele e o outro, ele vai pedir para você fazer uns deveres de casa. Ele poderá fazer outras sugestões, como confrontar medos e ansiedade. E isso pode ser bastante difícil para você. Mas se você quiser fazer bom, colabore com o seu terapeuta. Só que ele não vai obrigar você a fazer nada. Você vai chegar a um consenso que isso é bom para você e discutir os dois como é que vai ser feito, de uma maneira que você se sinta confortável. Nenhum profissional obriga você a fazer aquilo que você não está sentindo confortável, ok? O maior benefício desse tratamento é que você vai poder aplicar os princípios da terapia do comportamento cognitivo na sua vida diária para o resto da sua vida. E isso vai evitar que os sintomas voltem. Olha que maravilha! Parando os ciclos negativos. Como acontece isso? Parar os ciclos negativos. A terapia da exposição envolve começar com itens e situações que causam ansiedade. Mais ansiedade que você se sente capaz de tolerar. Você está entendendo? O terapeuta, a depender da sua ansiedade, ele vai lhe expor a situações que causam ansiedade, mas até o ponto que você tolerar, que você não vai se sentir mal. Você vai precisar ficar nessa situação por 1 ou 2 horas, com aquele estressor que te causa ansiedade, ou até a ansiedade reduzir pela metade. Ele vai pedir que você repita esses exercícios 3 vezes ao dia. Depois das primeiras vezes, você verá que sua ansiedade não vai aumentar tanto como antes, e se ela persistir, ela não vai durar muito tempo. Logo, logo, você se livra dela. Quando você resolver essa situação, dessa exposição ao seu estressor, né? Se for um ambiente, se for uma coisa, se for encontrar com alguém, se for falar com alguém, se for alguma coisa que tem na sua casa. Então, resolver um problema vai partir para outro, um pouco mais difícil. Começa com os mais fáceis e a terapia vai pegando as coisas mais difíceis, aquelas que te maltratam, que te judia mais. Então, isso vai continuar até que você tenha abordado todos os estressores que te causam ansiedade. E por último, esse processo deve continuar até que você tenha abordado todos os itens ou coisas ou situações que deseja conquistar e não podia. A terapia da exposição pode envolver de 6 até 15 horas com o seu terapeuta. Você precisará praticar os exercícios regularmente. Os exercícios conforme prescrito para superar o seu problema. As sessões podem ser individuais ou em grupo com pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. Se você optar por uma terapia individual, você deverá ter de 5 a 20 sessões semanais ou quinzenais. Cada sessão durará entre 30 a 60 minutos, a depender de cada situação que você vai enfrentar.
Sessões de exposição, que é essa que eu estou falando agora, geralmente demoram mais para garantir que sua ansiedade diminua durante as sessões. A terapia pode ocorrer na clínica, fora da clínica, se você tem alguns medos específicos de lugar, de coisas, fora de casa. Então, o seu terapeuta vai com você para enfrentar esses problemas. Pode ser em sua casa, se o problema estiver na sua casa, né? Por exemplo, pessoas que sofrem de agorafobia, ou toque, então é necessário que o terapeuta vá até sua casa. Porque quem sofre dessas ansiedades, o toque e a agorafobia, normalmente tem coisas em casa que provocam esse medo específico, né? Ou algum tipo de item em casa que provoca isso. O terapeuta pode ser um psiquiatra, um psicólogo ou um enfermeiro de saúde mental treinado na terapia do comportamento cognitivo, ou seu médico. Muitas vezes a maneira útil ou inútil de reagir a uma situação, do ansioso reagir a uma situação determinada pela forma como você pensa sobre aquilo. A sua reação, a sua maneira de pensar útil ou inútil, depende de determinada situação pela forma como você pensa ou age sobre aquilo. Exemplo, eu vou falar aqui um exemplo simples. Você tem uma ansiedade porque você se divorciou, se separou. E aquilo está tomando conta de você, está lhe destruindo. Você começa a se isolar, deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de viver sua vida. E criar um monte de coisa que você não é capaz de conquistar mais outra pessoa. Então, seu terapeuta vai fazer você entender que separação é uma coisa natural no mundo inteiro. E que as outras pessoas também se separam, se divorciam. E elas continuam vivendo a vida delas. E elas encontram outras pessoas e são felizes. Então você vai entender que o mundo não vai acabar, nem você vai morrer porque você se separou ou se divorciou. Esse é um exemplo que eu estou dando, um exemplo simples. Mas para poder você entender o que é que o seu terapeuta vai fazer você entender as coisas. E você acabar com aquele medo e com aquela ansiedade e ficar uma pessoa normal, né? As pessoas se separam diariamente, milhares de pessoas no mundo inteiro, e a vida continua. Não precisa ter ansiedade porque se separou. A separação é um processo da vida do ser humano. Você tem que pensar que você merece ser feliz. Se não foi com aquela pessoa, vai ser com outra. Mas que você vai ser feliz, vai. Né? Então esse é um exemplo simples, mas ilustra como certos pensamentos, sentimentos, sensações físicas e até mesmo as ações podem prendê-lo em um ciclo negativo e até mesmo criar novas situações que fazem você se sentir pior sobre você mesmo. A terapia do comportamento cognitivo visa interromper qualquer ciclo negativo da vida do ansioso e ajudá-lo a um ponto que você será capaz de conseguir seguir sozinho a sua vida, resolver seus problemas, gerenciar suas coisas sem a ajuda de ninguém, nem de terapeuta. A terapia da exposição, que eu falei há pouco, é particularmente útil para quem sofre de fobias sociais, que é a ansiedade social, para quem sofre de outras fobias e quem sofre de toque. Resolve. Porque não é fácil falar sobre isso. Então a pessoa precisa aprender a enfrentar seus medos de maneira metódica e estruturada através da terapia da exposição. Então,
eu fiz um resumo explicando vocês como é que funciona essa terapia e como é que vai acontecer o seu encontro com o seu terapeuta. Nunca diga, vou repetir, para seu terapeuta, que você ouviu isso ali, que você respeite o profissional, tá? Espere ver o que é que ele vai fazer, se ele vai agir mais ou menos como eu estou dizendo, como você vai se sentir. Normalmente essa terapia, ela tem resultados excelentes em 12 semanas. Você se vê livre dessas ansiedades, desses sintomas físicos. Eu vou amanhã postar um tratamento alternativo. O tratamento alternativo vai melhorar os seus sintomas físicos e você vai poder gerenciar a sua vida. Mas alguns pensamentos só o terapeuta consegue tirar da sua cabeça. Porém, algumas pessoas que eu conheço que fizeram o tratamento alternativo conseguiram se acalmar, se livrar daqueles sintomas e diferente e conseguiram resolver o problema, tanto da ansiedade como da ansiedade social, tanto da generalizada como da ansiedade social e de algumas fobias. Porém, outras fobias que são mais sérias, só o terapeuta para conseguir fazer a terapia de exposição. Temos muita coisa para falar. Nós temos, eu acho que eu vou dar uma pausa, talvez sim, talvez não, depende como eu me sentir. Porque nós vamos falar de pânico, nós vamos falar de pós-traumático, nós vamos falar de depressão e de outras coisas, ok? Mas eu queria dizer o seguinte, a minha proposta é ajudar a quem precisa. Então, se você é um profissional, assim como eu, você tem que pensar nessas pessoas também. Beijo no coração, desculpe o vídeo longo.